É o que ia saber. Vamos só o tempo virar, naturalmente. João, bom dia, obrigada por estares aqui connosco também. Comentar-nos estas 2 horas. Bom dia. Para informar, esta obra anda para ser feita a do Martelo desde 1989. Parece que o PS e o PSD andam aqui com o lugar como eu às costas. Agora votavam a favor, agora se aqui. Deixa-me só dizer, mas o Partido Socialista como é que estava na Câmara, portanto, esse período que referiste muito bem, mas não é o PS e o PSD, o PS é que governou a Câmara. Tinha pessoas que poderiam, o PS não mandou sozinho estes anos todos, eu sei. Não, estou a dizer, o Presidente da Câmara, desde, acho que 24 horas, o Partido Socialista era do Partido Socialista, portanto a responsabilidade é do Partido Socialista, obviamente porque existiam constrangimentos também em alguns períodos a nível nacional, mas o Partido Socialista teve 24 anos não fez, portanto julgo que acusar o PPD-PSD disso não faz sentido. Depois estão no poder, estão a trabalhar nisso. Certo. Agora, a campanha do PSD, aqui parece que é um bocado dizer que o PS não fez nada nos últimos anos. E realmente podia-se ter feito mais, e acho que a Câmara foi um bocado abandonada. Agora, como dizia André, eu acho que não é assim tão direto ter uma Câmara endividada e ter obra, ou não endividada e não ter obras. É possível, se calhar, achar aqui um meio termo e conseguir resolver as coisas. Agora, o PS também não pôs este projeto na gaveta, porque este protocolo foi assinado em 2011. Em 2011, o partido que estava em Amarante era o PS. Portanto, o protocolo foi assinado em 2011 pelo PS. O Carlos Joaquim do PS ter posto o protocolo na gaveta, mas o protocolo está assinado desde 2011. João, está assinado em 2011 e agora é que estamos em 2015. Agora, pôs-se aqui a questão que não se sabe se isto terá pernas para andar, se poderá, como disse a meio, o projeto ser abandonado, podemos andar aqui a brincar aos empreiteiros e não se decidir as coisas. Cabe ao executivo fazer um estudo, ou um trabalho de casa, a ver se realmente o projeto tem pernas para andar, porque gasta-se dinheiro e é preciso. Quero acreditar que esse estudo tenha já sido feito, quer dizer, uma demolição à partida não se faz assim de nada. O problema é esse a minha ressalva, é que se faça uma demolição sem ter-se nada em concreto na gaveta. Aí, voltando à gaveta, à gaveta, é que faz-se do nada. É isso que me preocupa, e é isso a minha dúvida e o meu receio, é que seja mesmo do nada. Porque, efetivamente, se hoje houvesse um projeto aprovado, uma verba alencada para esse projeto, um caderno de encargos mais ou menos desenvolvido, e se desse início aos trabalhos, perfeito, estavam percorridos os trâmites normais de qualquer empreitada pública ou privada. Ou seja, elaborou-se um estudo, fez-se um estudo de viabilidade económica, é viável, existe um projeto aprovado, temos todas as autorizações, vamos passar para a obra. Existe lá uma construção pré-existente, neste caso a adega, faz-se a demolição da adega, começa-se a construção do quartel. O problema é que andamos com isto tudo trabalhado. Parece que andamos com pressa de fazer aquilo que não conseguimos fazer com calma. Primeiro deitamos a adega abaixo, agora vamos fazer um projeto. Depois do projeto feito, temos a adega já arrumada, vamos ver onde está dinheiro. E o meu problema é que chegamos a essa parte, vamos ver se há efetivamente uma cabimentação económica para efetuar o projeto e vamos ver, olha, afinal não há. Ou seja, andamos a malbaratar dinheiro, aí sim, malbaratar dinheiro dos contribuintes para nada, para ficarmos lá com um parque de estacionamento maior. O que já existe, já chega é mais que suficiente. Permite-me só aqui, relativamente a esta questão, obviamente que não é correto dizer que não há nada. Dos estudos e a questão... Existe algum projeto aprovado? Não, a questão que estamos a referir, que está a ser desenvolvido, é o projeto de arquitetura e de realidade. Isto tem a ver com a construção. A viabilidade económica disso não é o projeto de arquitetura. Não, mas a viabilidade económica final só pode existir depois de termos um custo alencado para um projeto. Tu não consegues ter um custo para o quartel quando não tens o projeto do quartel. Isso é impossível. Não, isso é impossível. Tu podes gastar 1 milhão, 10 milhões ou 20 milhões. Tu vais fazer um projeto de arquitetura de especialidades. Obviamente que ninguém te pode dizer hoje que a obra vai custar X. Até que depois vais ter um concurso público e os empreiteiros é que vão apresentar propostas. Portanto, isto consegue qualquer investimento orçamental. Exato, investimento orçamental. E neste momento, com certeza, que não é de 1 milhão para 10 milhões.
que quando se vai fazer um projeto, a Câmara baliza o tipo de edifício, o tipo de construção, que pretende, obviamente, que ninguém pode dizer hoje vai custar X. O valor concreto, aliás, mesmo com o projeto, não te podem dizer porque é uma estimativa orçamental, como tu bem disseste. Portanto, isto está a ser estudado, pelo que eu sei, há 24 anos, portanto, o Partido Socialista, desde que está na Câmara. O João referiu há pouco a questão do protocolo que terá sido assinado pelo Partido Socialista em 2011. Portanto, em termos de estudos, de estudar esta questão e ver se tem utilidade económica e se é importante para a Manante, já está mais feito. Agora, tu referes a questão de efetivamente não estar concluído o projeto de arquitetura e de especialidades. Não está, e foi o que eu entendo, e as informações que são públicas, portanto, não sei aqui mais uma informação, portanto, aí convido a falar com quem de direito. Portanto, avançou-se para a demolição porque era para demolir, isto já estava definido, portanto agora vai-se construir uma coisa nova, portanto que não era aproveitável, digamos, a questão da adega de partida, portanto, julgo que terá sido por isso. Muito bem, vamos estar a falar das coisas. Que não veio que teria sido feito o trabalho de casa que estava a falar. Depois também acho que não é muito ético da parte do PSD acusar o PS de não criar postos de trabalho, porque a nível nacional o PSD distribuiu 350 mil postos de trabalho. João, desculpa, só ir para a resposta, eu não disse que o PS não criou postos de trabalho. Aliás, do meu ponto de vista, o que eu saiba. Eu ouvi que tu disseste que não criou postos de trabalho. Eu disse que o Partido Socialista não tem que criar condições para que a iniciativa privada dos empresários criem postos de trabalho. Para mim, não era a Câmara que tem que criar postos de trabalho. Isso é uma visão mais à esquerda. Portanto, tem que criar condições do ponto de vista. E essas condições não foram criadas? Ou o que é que agora se está a criar de diferente do que se criou no passado? Eu faria outra pergunta, que é como ele recusou também o Carlos de não se ter aproveitado os fundos comunitários para não fazer obras, o PS não os aproveitou. Eu gostaria de saber se o PS estivesse na Câmara e tivesse esses fundos comunitários anteriormente, quais eram as propostas que teria feito para contornar esse problema? Repara, a questão dos fundos comunitários, do que eu sei, já, por exemplo, quando foi da obra do Barquinho, essa questão foi amplamente discutida e amplamente criticada, a opção feita pelo Partido Socialista e outras situações que existiram em Amarante. Agora, obviamente que nós estava lá o PDS e o CDS, portanto, obviamente que não estando lá é difícil dizer o que é que teria feito, não é? Vamos, é evidente que entende. Muitas das vezes, e não querendo aprofundar sobre isso, muitas das obras não eram candidatáveis porque não podiam ser candidatáveis. Porque, como devemos todos saber, o protocolo de candidatura estabelece determinados critérios. E há obras que foram feitas no Conselho de Amarante que não respeitavam esses critérios. Ou seja, ao candidatarmos essas obras, sabíamos logo ao princípio que elas iam ser chumbadas. Por isso, para que candidatarmos? Sabíamos a priori que elas não tinham as características mínimas para serem aprovadas. Se tu me disseres não tinha as características mínimas, até aceito. Agora, antes de fazer a candidatura, a não ser que fosse uma coisa completamente descabida, eu julgo que ninguém criticou o Partido Socialista por não fazer candidaturas descabidas. Agora, antes de apresentar a candidatura, nunca se tem a certeza, a não ser que seja, obviamente, descabido. E se fosse, com certeza que fez bem. Relativamente só para esclarecer a questão dos postos de trabalho, ninguém disse que o Partido tinha que criar postos de trabalho em Amarante. Tinha, mas é que criar condições para que a iniciativa privada os criasse. E referiste há pouco o que é que agora está a ser feito. Eu dei aqui já um exemplo, por exemplo, da área da habitação urbana. Acho que é uma medida, tanto da Câmara, e isso vai criar, vamos ser sinceros, isso vai criar postos de trabalho diretos. Eu acho que essa medida, ao dinamizar o centro histórico e ao permitir a dinamização do centro histórico parte da iniciativa privada, ou seja, mesmo todo este mecanismo da área de reabilitação urbana, que não estou a criticá-la, estou a fazer uma análise, acho na minha perspectiva objetiva e correta, que é, obviamente que o Partido Socialista votou também favoravelmente acerca da ARU, mas a partir daí, dos benefícios que ela trará para uma concordância direta para a criação de postos de trabalho, eu acho que vai uma diferença muito grande. Ou seja, a Câmara não pode apontar e instalar as pessoas e dizer, olha, tem de derrubar a sua casa, porque agora tem vantagens excepcionais. Até porque não, porque, por exemplo, em medidas de taxação da taxa de licenciamento, anteriormente na área de reabilitação do centro histórico havia, a taxa era zero, e agora há uma redução até 80%, ou seja, por esse mecanismo até piorou. Ou seja, o que antigamente não se pagava taxa nenhuma, agora paga-se 20%, no mínimo 20%. Ou seja, mas até compreendo essa medida por outra perspectiva, porque se por um lado aumentou o tecido abrangido, faz sentido abranger algum tipo de receita para contrapartir isso. Mas acho muito difícil, e acho muito difícil
contrapor essa dualidade em que a criação disto vai originar por si só e de uma forma automática mais postos de trabalho. Não, relativamente à Arosa, para finalizar, há a questão das taxas de financiamento e há a questão do IMI e do IMT, portanto, pronto, acho que estamos todos de acordo que é importante para a Amarante essa questão. Agora, os postos de trabalho, obviamente que a Câmara não pode obrigar os empresários a criar postos de trabalho. Agora, exatamente, com a promoção do turismo e com a importância que tem sido dada ao enfoque de internacionalizar a marca Amarante, e depois acho que estamos de acordo com a marca Amarante, que a Amarante está mais afirmada essa identidade cultural histórica, acho que é por aí que temos que ir. Muito bem, depois passamos a colocar a questão dos espaços de abaixo, que ninguém deve ser contra, independentemente de qual seja o partido. É importante informar às pessoas que nos estão a ouvir que estes espaços vão criar, e aqui pode ser também, não é óbvio, defendo que isto deveria ser criado por ordem de representação camarária, que as pessoas poderão representar 102, pedir para a Câmara de Seguro de Segurança, de Doença, renovar a carta de condução, mudar a residência do cartão de cidadão, são umas das coisas que os cidadãos da Amarante poderão ter acesso a este espaço. Se calhar que concordam com o Hugo, se calhar estão um bocado descentralizados das pessoas, mas tem que se começar a falar também. Renovo a questão que fiz também ao Carlos, relativamente à questão temporal, de certa forma. Enalteces a medida, não é? A chegada destes espaços do cidadão, pecam por ser tardios ou Sim, não. faziam falta? Exatamente. Principalmente, e como eu disse, em parte concordo com o que o Carlos disse, tivemos muito tempo de anos de governo socialista. Provavelmente, quem olhar para a Amarante, quem vive cá, sabe mais dos problemas que existem do que quem vem de fora. E um amarantino, se fizer um exercício de pensamento, sabe que aqui pouco se fez muito fala de saneamento. Isso é o básico como cidadão possa. Obviamente é o básico, mas vamos comparar agora os conselhos à volta e vamos reparar que nós temos uma taxa muito superior. O investimento, o dinheiro que existiu, que veio alincado para o nosso município, foi investido naquilo. Podia efetivamente ser investido. Há algumas freguesias aqui da Amarante que não têm acesso a. Obviamente que ainda não temos 100% de rede, mas como vamos fazer uma comparação direta, fazemos aqui uma comparação direta. Se investiu nisso e ainda não conseguiram pôr em todas as freguesias. Em 24 anos. Demorou muito tempo. E o resto das O obras? PS não é só a água e saneamento. O PS, Obviamente, em 24 anos, poderia ter feito muito mais para a Amarante. Porque certamente há coisas que não consigo perceber, e essa vontade da Amarante para o tempo realmente é uma coisa que me causa muita confusão. Não consigo, porque nós não é uma realidade. Nós temos a memória curta. Na memória curta temos um tecido de comparação que é muito diferente, porque nós comparamos sempre com centros que não podem ser comparados com a Amarante. Nós comparamos sempre com o Porto, porque o Porto é isto, porque o Porto é aquilo. Vamos comparar com o Exatamente. Mas comparemos com os concelhos e com os municípios com a nossa escala. Não nos podemos comparar com Guimarães. Vemos logo pela população, a receita de uma Câmara e da outra é completamente divergente. Estamos a falar de coisas diferentes. Temos de comparar com... Como é que estás a comparar com Guimarães? Não, estávamos aqui a falar, sim. Nós temos de nos comparar e percebermos que estamos bem ou mal e compararmos com os nossos municípios à volta, porque também o caráter geográfico também influencia muito o desenvolvimento ou não de um município. E temos de nos comparar com os municípios à volta e com a nossa escala. E aí desafios a ver o que é que esses municípios têm que nós não temos. Tu achas, comparado com os conselhos comparado com os conselhos limítrofes, a Amarante está melhor do que esses conselhos? Para mim sim. Acho que sim. Eu acho que os factos não têm que ver com o dinamismo económico e social. É claro que a Amarante perdeu nos 24 anos. E perdeu comparado com o Mar, com Felgueiras, com o Rosário. Eu acho que é uma evidência, sinceramente. Eu acho que a Amarante tem melhor que os outros conselhos. Sim, isso é uma questão. Agora, se olhar para Felgueiras, investiu-se na alavanca que é Felgueiras, que é o calçado. Se olhar para Passos Ferreira, vê-se que se investiu no... Mas eu sei que é difícil comparar números, mas se nós compararmos os índices, por exemplo, do salário médio de um amarantino, das pessoas que trabalham em Amarante e que trabalham em Felgueiras, a Amarante é muito superior. O nível de pessoas qualificadas que trabalham no nosso município e que trabalham nos municípios à nossa volta, o nosso município tem outra vez taxas muito superiores. Pode ser 2 pessoas em Amarante a ganhar 500 mil euros e 10 em Felgueiras com um salário muito mais baixo. Os
suportes. Obviamente, mas só podes comparar através de médias. É o instrumento comparativo que podes comparar. É a média, obviamente, vai ter de ganhar muito ou ganhar pouco. De cada cidade, certo? Também tem muito que ver, porque aqui é mais a nível de serviços, naturalmente são setores que a nível de salários são normalmente mais altos, enquanto se falar estamos a falar do calçado, estamos a falar a nível da produção, da manufatura. Exatamente. E o que vemos é pessoas da Amarante que andavam a falar. Por exemplo, Pois. aqui, a Amarante tem várias potencialidades, como já aqui em outros lados. Exatamente. Vamos entrar aqui de outros exemplos que se calhar poderiam ter aproveitado para criar esses postos de trabalho. Muito bem, muito obrigada. Vamos passar ao nosso segundo e último tema de debate de hoje. Depois dos álbuns podemos falar também de eventos. Temos apenas aqui dois, mas estão também à vontade se quiserem aflorar podemos os temas. A grande questão é de que forma é que estas obras, que já falamos, mas também estes eventos contribuem para, se é que assim podemos dizer, o alavancamento do conselho, da marca, da imagem amarela. Bem, nós julgo que temos presente aqui dois eventos, não é? Que é o facto de Carlos Coelho ter levado alguns códigos de obras de Manuel de Sousa Cardoso para Paris, portanto, isto é um evento que nada tem a ver com o esforço que a Câmara Municipal deveria fazer no âmbito da cultura e por muitos defendido como fator de competitividade territorial e até de criação de valor, portanto, a cultura em Marão tem um peso significativo e toda a gente, o quadrante político dá um peso importantíssimo à cultura e pouco ou nada se tem feito sobre essa matéria. Portanto, mas este evento traz-me leva, aliás, para outra questão, que é também com a parte do património cultural relativamente a Pascoais, que há um artigo escrito no Jornal Público que foi publicado no dia 2 de março, não sei se têm conhecimento disso, e, portanto, que recomendo a todos os amarantinos que leiam, portanto, está disponível online, com o título Manuscrito Inédito de Pascoais gera polémica em Amarante, e esta notícia reflete claramente aquilo que tem sido a forma como temos lidado com a cultura em Amarante, e levanta aqui uma questão que não afirma Amarante, desprestigia de certa forma e envolve, em certa medida, os dois partidos, o Partido Socialista na figura do ex-Presidente de Câmara e envolve também a coligação da figura do agora Presidente de Câmara, que acaba por dar avanço a esta polémica. E se me dão a oportunidade, eu vou ler aqui os excertos desse artigo e começo por centrar-me aqui numa acusação do centrista Fernando Moura Lopes. Portanto, eu estou-me a limitar àquilo que a notícia reporta, não é? Portanto, o centrista Fernando Moura Lopes acusa Armindo Abreu de ter entregado parte do espólio de Pascoais, portanto, o espólio custou 420 mil euros ao município, portanto, a folga orçamental que tínhamos também deu para comprar um espólio de 420 mil euros e depois, se passar segundo aqui que a notícia refere, portanto, eu não sei nada. Esse foi as cartas de uma política, certo? Isso não é espólio. É uma parte no valor de 420 mil euros, portanto, não é um valor propriamente simbólico, é simbólico pela sua dimensão, obviamente. E, portanto, eu vou trazer aqui três apontamentos. Portanto, primeiro, esta acusação de Fernando Moura Lopes, que acusa a Armindo Abreu de ter entregado parte do espólio de Pascoais comprado pela autarquia e de o ter feito através de um despacho que não deu conhecimento à variação, portanto, isto põe em cima da mesa o princípio da boa-fé, não é, e da boa administração, portanto, é o que a notícia diz. Depois, refere também que em outubro de 2013, o atual executivo camarário, presidido pelo social-democrata Escoleiro José Luís Gaspar, dá cumprimento a esse despacho assinado por Armindo Abreu, portanto, concordou perfeitamente com essa doação. Domingos, permite-me só essa questão, não concordou. Portanto, é um despacho que foi assinado pelo Presidente da Câmara, Dr. Armindo Abreu, à época, em que entregava essa parte do espólio a uma familiar, a sobrinha e a obrigatória, portanto, tem um despacho que foi assinado no Conselho, portanto, um dia antes da tomada de posse do Dr. José Luís Gaspar como Presidente da Câmara de Amarante. E ele limitou-se a cumprir, portanto, aquilo que foi assinado pelo Presidente da Câmara, não concordou. Não, ninguém apontou uma arma, obviamente, se houvesse dúvida sobre a legalidade do processo. Mas a legalidade do processo existe. Já alguém se questionou porque é que foi isso? Não, eu vou ler. Depois vou ler isto. É que tudo tem um seguimento, não é? Não aparece do nada. Portanto, o artigo refere então que o
Executivo, portanto, o nosso Presidente de Câmara, José Luís Gaspar, dá cumprimento a esse despacho, portanto. E depois, terceira nota, então, Moura Lopes, assenta, portanto, reforça a posição de que necessita urgentemente, que este assunto necessita urgentemente de clarificação. Também João Cercoeira acha que havia, desde o início, a intenção de desviar estes manuscritos para a afilhada de Pascoais, portanto, se levantam-se aqui algumas suspeitas, e argumento que, mesmo existindo dúvidas, não cabia ao Presidente decidir se a senhora tinha ou não direito a eles. Portanto, isto é uma questão de valor. E quarto ponto, este neto, portanto, o filho, Albano Cercoeira, fundador do Museu Manuel de Sousa Cardoso e patrono da Biblioteca Municipal, critica também a atual gestão camarária, que está a par do assunto há meses e ainda não agiu. E termino dizendo que ainda antes de se tornar pela primeira vez Presidente de Câmara de Amarante, em 1995, Armindo Abreu foi advogado de Adelaide Teixeira, designadamente em processo de disputas de terrenos que envolviam a família de Pascoais, disse ao público João Vasconcelos, sobrinho neto do escritor. Ainda hoje, as duas famílias têm pendente em tribunal um litígio em torno de uma capela. Portanto, o que está aqui em causa, eu não sei se isto é verdade ou se não é, portanto, eu não sou jurista, nem conheço o processo na sua totalidade, nem em parte, nem coisa nenhuma, portanto, conheço o que está aqui escrito. Levantam-se aqui algumas questões, nomeadamente a forma como se trata a cultura em Amarante, esse é o primeiro ponto, a forma como se trata os assuntos em Amarante, portanto, uma certa ligação muito pessoal, e depois a forma como se lida com a boa fé e a boa administração e a transparência, como se lida também com a postura política junto dos vereadores. E, portanto, eu acho que são situações que não abonam em nada, que não afirmam em nada, não? E que espero que tenha um final que não seja o pior para a imagem. Tudo isto, Domingos, no fundo, para dizer que vínhamos aqui para falar, digamos, de certa forma, de dois eventos que poderiam até alavancar essa imagem, mas depois, quase que em simultâneo, coincidência, temos este artigo que vai a público, no jornal público, e que, de certa forma, também ajuda aqui a desequilibrar, pelo menos, esta imagem que já se estava a trabalhar ao nível da marca. Muito obrigada. E para terminar, vou falar do Rally, não é? Sim. Portanto, o Rally, como sabem, o Pedro Barros é um membro ativo da ACP Portugal, portanto, Automóvel Portugal, é um membro dos automóveis, é um membro dos rallies, portanto, foi um membro que trabalhou ativamente para que o Rally voltasse de novo ao norte do país. Olha para isso com regozijo e com satisfação e espero que o município consiga, e os amantinos, os comerciantes amantinos, consigam aproveitar este fluxo migratório de pessoas que estão sempre envolvidas nas provas e que estarão algumas aqui no município, e espero que isso traga a afirmação da Amarante e claramente fico contente pelo Pedro Barros ter nos seus esforços e nos seus contactos também potenciado que o Rally voltasse para lá. Muito obrigada, Domingos. Estes dois eventos, o que é que poderemos comentar, parecem? Bem, antes de irmos para os eventos, eu gostaria só de contar por aqui algumas coisas que o Domingos disse. Eu acho que, acima de tudo, acho que não foi a intenção dele sequer pôr em causa a idoneidade do anterior Presidente de Câmara por ter sido advogado e depois, em termos de Presidente de Câmara, ter doado. A doação não acontece nada, não se lembrou, vamos doar isto. E eu apenas, quando estávamos a falar disso, lembro-me de uma frase que me veio logo à cabeça, que até foi numa conversa acerca deste assunto que veio a público, que foi cumpra-se a vontade do poeta. Desculpa, antes de continuar, todas as afirmações que eu aqui fiz, nada mais nada menos não me dirijo dessa forma ao Presidente de Câmara, nem tem intenção. Não, apenas me referi quando falavas de ele ter sido advogado, também poderia haver algum jogo de interesses. Mas lendo o que estavas a dizer, o artigo, obviamente que também todos nós o deveríamos ter lido, há uma coisa, e aquilo que eu estava a dizer é uma das frases que me veio logo à cabeça, dita pelo Dr. Eusébio, exatamente, que é cumpra-se a vontade do poeta. É que, efetivamente, os manuscritos que foram devolvidos estavam no testamento dele para serem devolvidos àquela pessoa, ou seja, havia alguma razão para não se cumprir esse mesmo testamento? Eu acho que a única questão que aqui se poderá abordar, depois do Manuel ser ao
ao artigo e sabendo quais as fontes do jornalista, porque atenção, é preciso saber se tudo isto que aqui vem é Exatamente. verdade, mas vamos dizer, a acreditar que seja verdade, eu acho que do ponto de vista legal, a única questão que aqui se pode colocar, o valor, é cumpra-se sim a vontade do poeta, mas em termos legais quem está em condições de cumprir. Mas também estamos aqui a partir do pressuposto que as condições legais não foram. Exato, mas também estamos mais uma vez a partir do pressuposto de que essas questões legais não foram tidas em consideração. Não sei, não estou Exatamente. a dizer, é única Exatamente. Porque se do ponto de vista legal for efetivamente a metodologia correta, não há qualquer tipo de preocupação ou de dizer que é um assalto à cultura amarante. Não, há um testamento. Tem de se cumprir aquilo que o poeta escreveu. O pior, eu acabei por não ver o artigo todo, mas o pior disso tudo é que o espólio que nos custou 420 mil euros está guardado na biblioteca e não está exposto, não está a ser devidamente valorizado. Ou seja, está-se a desvalorizar uma coisa que, para além de ter custado 420 mil euros ao município, está a custar também tudo aquilo que é a nossa esperança que temos sobre o potencial que a cultura tem para lá. Obviamente que esse espólio deverá ser exposto brevemente, o que existe. Obviamente que não podemos adquirir um espólio e em 2 ou 3 meses pô-lo em exposição. É todo um trabalho logístico que está por trás disso. E esse trabalho, obviamente, não tenho necessidade se foi ou não começado, mas se não foi, acho que deve ser começado e deve-se caminhar para esse fim. Acho que aí estaremos todos de acordo. Políticas à parte, acho que é um espólio que pertence a Amarante e deve ficar em Amarante o mais possível. Por aí, acho que não há qualquer. Tendo em consideração apenas o mecanismo legal, acho que tirando esse pressuposto, não há qualquer coisa que se possa apontar à atitude. Efetivamente, estes dois eventos que nos trazem aqui são eventos que, a nível de importância para a Amarante, são efetivamente de grande importância, mas não poderíamos deixar aqui de referir que os mesmos não pressupõem de uma atividade direta do Executivo. Ou seja, a própria exposição de Paris não foi e não tem de ser uma exposição que surgiu através de uma metodologia, de uma qualquer dinamização do município, mas sim, como o Domingos falou, exatamente, a Carlos Gouveia, que, obviamente, tendo em consideração a qualidade do nosso artista amarantino, que achou que, e vai levar essa exposição então para Paris. No caso do Rally, mais uma vez voltamos a uma questão que não depende, infelizmente, apenas e só do Executivo Camarário, dentro do Partido Socialista, enquanto anterior Executivo, também deu os primeiros passos para tentar trazer o Rally para Amarante, mas temos de ser sinceros, é uma coisa que Amarante tem de dizer muito pouco, porque essencialmente é uma vontade nacional. E sabemos, por exemplo, da grande polémica que houve em que o turismo de Portugal apoiava efetivamente o Rally a Sul, mas não queria apoiar o Rally a Norte. Ou seja, temos mais uma vez estes constrangimentos que Amarante, por muito que queira, não consegue fazer frente. Obviamente que estamos toda a gente se lembra na nossa juventude ainda recente dos dias de São Rally, os dias de feriado na escola, ou seja, acho que é um evento que irá trazer à Amarante uma quantidade enorme de pessoas e de amantes dos carros, e acho que é um evento que devemos tentar manter e que efetivamente haja muitas provas no nosso município. Muito obrigada. Uma prova que terá também momento de seguimento para muitas pessoas, grandes recordações. Que palavras para estes 2 grandes eventos que marcam, que têm vindo a marcar a atualidade, se é que podemos dizer assim, em Amarante? Eu queria só referir-me à questão que foi levantada pelo domingo dos poetas de Pascoais, para dizer que obviamente ninguém sabe, primeiro nós não sabemos o que é que efetivamente se passou e que aquilo que foi feito em termos do atual Presidente de Câmara foi apenas dar cumprimento ao despacho que foi assinado pelo Dr. Armindo Abreu. Portanto, esse despacho, ninguém neste momento eu não posso colocar porque não conheço, obviamente em causa esse despacho, mas da parte do atual Presidente da Câmara, julgo que não há nenhuma responsabilidade. E que há apenas aqui uma questão que eu queria colocar e que acho que é relevante, que é da parte do atual Presidente não houve sequer oportunismo político de se apoderar desta situação para atacar o Partido Socialista ou atacar o anterior Presidente de Câmara, mas sim uma posição de séria de responsabilidade de averiguar o que é que efetivamente se passou, porque esta questão já tinha sido colocada até antes de sermos no Alpo, foi num programa de rádio que o próprio faz referência. Portanto, da parte da Câmara, julgo que terá que ser um jurista, alguém especialista a averiguar se efetivamente o despacho do Dr. Abreu se reveste a total legalidade. Portanto, acho que não há mais nada a acrescentar relativamente a isto, nesta fase. Relativamente aos 2 eventos, à exposição da Mesa do Sousa Cardoso,
Obviamente que esta questão do museu não é exclusivo da Câmara, naturalmente, porque não tenho o protagonismo aí, mas eu julgo que há da parte da Câmara uma estratégia de valorizar e de ainda mais tornar mais forte a ligação intrínseca que existia da Madeira de Sousa Cardoso à Amarante e por essa forma afirmar ainda mais a marca Amarante e internacionalizá-la. Desse ponto de vista, julgo que a Câmara tem um papel importante que está a ter. Relativamente à questão do rally, portanto, acho que o jogo no fundo acho que vai ser portanto, unanimidade que é excelente para Amarante o regresso do rally à nossa cidade, no dia 23 de maio, portanto, vai certamente atrair muitos visitantes e dinamizar a nossa economia local e obviamente que o mérito não pode ser exclusivamente imputado ao Executivo camarano, porque depende de muitos fatores, mas acho que depois de tantos anos de estado de regresso, certamente que o município teve aqui um papel importante, porque também considerava que era fundamental para Amarante e que fez aquilo que eu chamaria um lobby positivo, portanto, às vezes ouvimos falar mal dos lobbies, e acho que foi positivo e que permitiu o regresso do Rally Amarante. Muito bem, muito obrigada também, Carlos. Joana, para terminar, o regresso do Rally regressa a toda a sociedade de Amarante, depois de alguns anos parados sem passar aqui à cidade. Só também para dar uma opinião ao artigo que o Luís trouxe para aqui, deixa depois claro que eu entendi, gastou-se. Li um artigo do Dr. Anita Abreu esta semana ao final do ano, que deixou um testamento, mas não sei o quê, mas isto é, pelo que eu vi aqui, gastou-se 420 mil euros por esse espólio, esteve guardado na gaveta, não se fez uma Não esteve guardado na gaveta. Esteve na biblioteca, esteve parado, ninguém sabe onde é uma discussão. Mas voltamos ao mesmo. O espólio, isto foi um processo complicado para a aquisição do mesmo. E não foi assim, a aquisição não foi assim há tanto tempo quanto isso. E não querias, certamente, que o comprasse hoje e no próximo mês ele tivesse exposto. Há aí um trabalho de conservação, há catalogar tudo aquilo que contempla nesse espólio, há todo um trabalho muito demoroso que pode levar anos até ele poder ver a luz do dia. Não foi exposto, porque agora veio-se a saber que tem que se doar uma parte a um herdeiro, também expor uma coisa que agora veio-se a saber que vai ter que ser doada a um herdeiro, também não é por isso. Já foi doado. Já nem lá está. Era suposto que estivesse no espólio. Ainda era pior se tivesse. Há muitas pessoas a esclarecer sobre isto, portanto, terá que quem direitos... Mas agora em relação ao rally de pequeno grosso, amigos disse que partiu também do Eduardo, também partiu se calhar também dos outros municípios vizinhos, porque vai passar não só para Amarante, mas também para outros municípios. É nisto que o Bloco também se tem debatido, que é fazer ver a marca Amarante. O rally atrairá sem dúvida muitas pessoas, o que levará a uma grande dinamização da economia local. Como já disse, também vai trazer publicidade à cidade de Amarante. E quanto à exposição de Madeira de Sousa Cardoso, para as pessoas também saberem, vai estar no Grande Palace entre os dias 30 de março e 11 de junho de 2016, que é a maior exposição de Madeira de Sousa Cardoso em França, uma espécie de regresso à cidade que conferiu um cunho e uma influência únicas na vida e no trajeto da Madeira de Sousa Cardoso. Também é um orgulho para Amarante, terra que nasceu. Muito bem, muito obrigada a todos por mais um debate. Assim foi mais um fórum da juventude.